Hello, aqui é a Vânia da Manage de English, mais uma semana para falar sobre o nosso mini curso de inglês. Nas aulas anteriores eu já falei sobre o presente, verbo to be, do e does, passado com did, present perfect e hoje eu resolvi falar, até por algumas perguntas que vieram por e-mail essa semana, mas então se tem o simple past e o present perfect, por que é que eu tenho past perfect? Qual é a diferença? Quando é que eu vou usar? Se o present perfect já é para falar de uma ação que aconteceu no passado e que eu não sei quando exatamente a coisa aconteceu, ou não quero dizer quando a coisa aconteceu, então para que é que existe o past perfect? E diante de uma pergunta tão legal e que gera um monte de respostas, eu resolvi fazer esse vídeo falando sobre isso e também estabelecendo esse paralelo entre present perfect e past perfect. Essa semana, e por 2 semanas seguidas aqui na escola, todos os dias, de manhã até à noite, nós estamos oferecendo aos alunos chocolate quente e bolo de chocolate. Delícia, né? Bom, o grande problema é deixar o Steve longe do bolo, porque se eu não ficar o tempo inteiro em cima, ele come o bolo todo e não sobra para os alunos. Por isso, eu resolvi usá-lo como meu modelo para a primeira frase. Se eu disser, Steve has eaten the entire cake. O que é que eu estou dizendo? Que ele comeu o bolo inteiro. Eu não sei exatamente quando, mesmo porque ele só come escondido. Quando eu não estou prestando atenção, ele passa e some com os pedaços de bolo. Então, Steve has eaten the entire cake. Não sei quando a coisa aconteceu, mas eu sei que foi no passado. Agora vamos ver um outro exemplo em que o Steve ainda consta como criminoso da sentença, só que eu vou estabelecer um tempo. Não o tempo em que ele fez uma determinada ação, mas um outro tempo que foi onde eu descobri o que ele fez. Então, eu posso dizer, por exemplo, Steve had eaten the entire cake before lunchtime. Então, ele já tinha comido o bolo inteiro antes da hora do almoço. Então, quando chegou a hora do almoço, eu entrei na cozinha para preparar o almoço e descobri que já não tinha mais bolo nenhum. Poxa, mas era para ter bolo até a noite, como é que sumiu tudo? Steve had eaten the entire cake before lunchtime. Segundo exemplo, como vocês podem ver, está frio aqui na minha cidade americana e eu tô toda agasalhada. Aí eu resolvi que eu queria colocar luvas e não consigo encontrar as minhas luvas. Ah, mas não tem problema, minha aluna me avisou que está com uma promoção de luvas maravilhosas, eu tenho que ir na loja X para comprar essas luvas. Por isso eu criei a seguinte sentença. The salespeople have sold all the gloves. Bom, se eu disser isso, eu estou dizendo que eles venderam todas as luvas, os vendedores venderam todas as luvas, mas não está estabelecido quando. Pode ter sido hoje de manhã, ontem à tarde, sei lá, semana passada, não sei quando. Mas se eu quiser estabelecer um tempo entre essa ação do passado, que eu não sei exatamente quando aconteceu, com uma outra do passado que delimitou o fato, né, o momento em que eu descobri o fato das luvas todas terem já sido vendidas, eu posso criar a frase da seguinte forma. When I arrived at the store, the salespeople had sold all the gloves. Então, não sobrou nenhuma. Né? A hora que minha aluna me disse, ela tinha certeza que existiam muitas luvas ainda à venda. Só que a hora que eu cheguei na loja, todas as luvas já tinham sido vendidas. Então, eu estabeleci, né, que o momento no passado, que foi a hora que eu cheguei na loja, né, uma certa ação num passado anterior ainda já tinha ocorrido. Então eu estabeleci 2 tempos no passado, só que um aconteceu antes do outro. Primeiro os vendedores venderam todas as luvas. Depois eu apareci na loja e descobri que já não tinha mais nenhuma luva disponível para mim. Terceiro exemplo. My father has already left home. Então, sei lá, procurei meu pai já tinha saído. Sei lá que horas ele saiu, mas ele saiu. Né? Não o encontrei. Agora vamos estabelecer um tempo no passado também, só que aconteceu uma coisa no passado, que foi ele sair de casa. E aí aconteceu uma outra coisa no passado, depois dele ter saído de casa, que foi o momento em que eu descobri que ele já não estava mais lá. Só que esse momento que eu descobri também é passado. Então vamos ver a frase. My father had already left home by the time I called him. Eu liguei para ele, só que a hora que eu liguei, ele já tinha saído de casa. Então, primeiro ele saiu de casa e depois de, sei lá, meia hora, 1 hora, 2 horas, eu liguei. Já era tarde, ele já não estava mais lá para me atender. Brian has read the book. Então, ele leu o livro. Sei lá, estávamos conversando sobre um livro muito interessante e aí eu descobri que o Brian leu o livro também.
Brian has read the book. Ok. Então, vamos supor que essa pessoa leu o livro e depois foi ao cinema e assistiu o filme. Vamos ver a sentença. Brian only understood the movie because he had read the book before. Então, ficou claro que ele só conseguiu entender o filme, talvez o filme tenha sido muito louco ou muito mal feito, não sei. Ele só conseguiu entender todo o filme porque ele teve a felicidade de ler o livro antes. Último exemplo. I have studied English. Significa que eu estudei inglês, não sei quando, não estou falando quando, ninguém sabe quando exatamente aconteceu ou por quanto tempo isso aconteceu. Agora, se eu disser, I studied English after I had eaten dinner. Or, after I had eaten dinner, I studied English. O past perfect, ele é mais fácil de trabalhar do que o present perfect. Você só precisa prestar atenção que o past perfect sempre vai acontecer no passado antes de uma outra ação que já aconteceu no passado. Então vamos dar um exemplo de uma forma diferente. Eu vou citar uma coisa que aconteceu no passado e aí eu vou dizer várias outras coisas que aconteceram antes desta primeira ação, que já aconteceu também. Então presta atenção na maneira como eu vou apresentar isso aqui nesse gráfico. By the time I arrived in the company this morning. Bom, então, lá pela hora que eu cheguei na empresa hoje cedo, o que já tinha acontecido, né? Não é aquilo que aconteceu depois que eu cheguei. Aquilo que eu percebi que já tinha acontecido a hora que eu entrei na empresa. Então, vamos lá. By the time I arrived in the company this morning, the janitor had cleaned my office. My coworker had finished her report. Mr. Thompson had already called me twice. The human resource had started the meeting without me. Outro exemplo também me colocando aí como o centro, né, o exemplo da coisa. When I got married, I had already studied abroad. Então, quando eu casei, eu já tinha estudado fora. Então, eu casei, passado, quase 10 anos atrás. E muito antes disso, eu já tinha ido estudar fora, né? Já tinha passado meu tempo em Inglaterra, País de Gales e assim foi. When I got married, I had already bought my car. I had learned how to speak English. A propósito, foi por causa do inglês que eu acabei conhecendo o Steve e hoje a gente tá casado. Tá vendo? Tem gente que fala que inglês não serve pra nada, até pra arranjar marido serve. I had moved to my own apartment. I hadn't bought my own house yet. Então, olha só, quantas ações eu já tinha feito antes de ter me casado e, inclusive, eu posso falar de ações que eu não tinha feito ainda, algo que eu tinha planejado, que eu sonhava fazer. Então, por exemplo, quando eu estava na faculdade, eu ficava no último ano da faculdade, eu pensava assim, agora eu não preciso, né? O ano que vem eu não vou mais precisar pagar a faculdade, então esse dinheiro eu vou guardar para comprar o meu carro, que realmente aí eu consegui fazer isso, e depois eu vou juntar dinheiro e vou comprar o meu apartamento. Então, quando eu tiver com, sei lá, 32 anos de idade, eu já vou ter meu próprio apartamento e não vou precisar emprestar dinheiro de ninguém, nem de governo, nem de nada. Essa parte não deu muito certo. Muitas outras coisas surgiram. Aí eu decidi, né, estudar fora primeiro, né, investir mais em educação, investir mais em mim e depois pensar nesses outros detalhes. Mas o que eu fiz foi falar de uma ação que aconteceu no passado e de outras ações que aconteceram antes desta daqui, no passado. Pode ser ação que aconteceu e coisa que não aconteceu, que estava planejado, né, que eu esperava ter completado até um determinado tempo, né, até o momento de eu ter me casado, só que por algum motivo a coisa não deu certo, não aconteceu. Por isso eu estou estabelecendo 2 tempos no passado. Um é o limite de tempo para estabelecer, olha, até isso aqui eu consegui fazer isso, não consegui fazer tal. Pronto, estabelecido. Isso, simple past, uma ação do passado, past perfect, para falar de algo que aconteceu antes dessa ação no passado. E aí, se eu for comparar present perfect, uma ação que aconteceu no passado, mas eu não posso explicar quando essa coisa aconteceu, ou não quero falar quando aconteceu, ou alguma coisa que começou no passado e continua acontecendo até agora, e o past perfect para eu falar de uma ação que aconteceu no passado, antes de uma outra ação no passado ainda. Então, é como se fosse uma escala. Eu tenho o passado, o presente, o futuro, e se eu olhar para o passado, eu tenho o passado do passado. Então, o past perfect é conhecido como past of the past, o passado do passado. Eu uso um fato, alguma coisa que aconteceu no passado, como o limite de tempo para falar sobre coisas que aconteceram também no passado, mas antes desta atividade específica.
E se eu quiser transformar essas frases em pergunta? É só você pegar o auxiliar. Se for present perfect, eu vou pegar o have e has e vou colocar antes do sujeito. Então, Steve has eaten the cake. Has Steve eaten the cake? Steve hasn't eaten the cake. Já fiz a negativa. I have worked for Fibra. I haven't worked for Fibra. Have I worked for Fibra? Então, eu estou só pegando o have ou has, que nessas frases serve como auxiliar. Poxa, mas não seria o did? Não, o did é para o passado simples. Se eu estou falando de present perfect, eu sou obrigada a pegar o auxiliar dessa frase, que é o have ou has, para juntar com o not para fazer negativa, ou jogá-lo antes do sujeito para fazer pergunta. E se for past perfect, o auxiliar é had. Usando um dos exemplos que eu dei agora há pouco, the janitor had cleaned my office. The janitor hadn't cleaned my office. Had the janitor cleaned my office? Mr. Thompson had called me twice. Mr. Thompson hadn't called me twice. Had Mr. Thompson called me twice? Entendido, né? Vocês vão concordar comigo que o past perfect é bem mais fácil de entender, tem muito menos coisas para você pensar do que o present perfect. Aliás, sendo bem sincera, o present perfect não é tão difícil assim. É que porque é uma coisa diferente, a gente demora um pouquinho mais para assimilar. Mas quanta coisa diferente e legal a gente não aprendeu durante toda a nossa vida? No passado, nós estávamos acostumados com um telefone que você tinha que discar. Hoje, você tecla. Os telefones tinham fios. De repente, vieram os celulares. E você consegue fazer uma infinidade de coisas com esse celular que você não estava treinado para fazer. Você foi aprendendo aos poucos e com a prática veio a perfeição. Eu, por exemplo, sou péssima. Eu não sei usar meu telefone celular. Então, os meus alunos, cada vez que eu preciso de alguma coisa, eles têm que me ensinar o que fazer. Mas eu tenho, ao mesmo tempo, um fascínio muito grande. Então, eu quero aprender. Do mesmo jeito como eu quero que as pessoas desenvolvam esse fascínio por uma outra língua, nem que não seja o inglês, que seja o alemão, que seja o espanhol, que seja o árabe, o chinês. Aprende uma outra língua. Vocês não sabem como isso expande os horizontes de vocês. Bom, antes que eu fuja totalmente do tópico, deixa eu parar por aqui, sempre lembrando que, se vocês assinarem aqui embaixo o canal do YouTube, onde está mostrando a setinha, vocês vão receber um aviso toda semana do YouTube a cada novo vídeo que nós lançarmos. Se vocês assinarem aqui do lado, vocês estarão participando de uma lista preferencial, é uma lista em que eu, Vânia, utilizo todas as semanas para enviar e-mails com exercícios, dicas, vídeos, músicas. Toda semana tem alguma coisa nova para complementar os vídeos que eu e Steve lançamos durante a semana em curso. Por último, se vocês gostaram desse vídeo, se vocês acham que a explicação que foi dada pode ajudar você e outras pessoas, curta a nossa página aqui no Facebook, no YouTube, compartilhe com os amigos, deixe a sua opinião. Estamos aqui para ajudá-los e, mais importante, para evoluir com vocês, porque quando vocês estão aprendendo, eu estou aprendendo também. Have a very nice week and see you soon. Bye! Então, você vem gravar feliz porque os netos do vizinho não estão jogando bola e fazendo aquela arruaça, e aí tem alguém que não para de serrar. Não tem jeito.